Programa Plenitude, com Iraci Campos. Perdão e auto-perdão são temas que afetam significativamente as relações humanas. Afinal de contas, por que é tão difícil a gente perdoar e se auto-perdoar? O episódio do nosso programa de hoje, de Plenitude, vem falar de perdão e auto-perdão. E a nossa convidada de hoje é Jane Angelice. Seja bem-vinda ao Plenitude, Jane. Sempre uma alegria. Muito obrigada, minha gratidão por estarmos mais uma vez conversando sobre temas que dizem respeito à nossa rotina, a vida que a gente quer para nós. Com certeza. De forma mais plena, como diria Joana. Jane, o perdão em si, não falo nem do auto-perdão, mas o perdão em si, ele afeta e abala uma estrutura inteira de uma família, sendo que uma única pessoa no núcleo familiar tem a dificuldade de perdoar uma outra, mas afeta o núcleo inteiro. Que loucura isso! Por que tanta dificuldade? É muito difícil para nós ainda entendermos o que é o perdão. E talvez a maior dificuldade seja não nos conhecermos, não entrarmos em contato com as nossas emoções. Nós nascemos e somos criados sem a educação das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Então, quando não nos conhecemos, não sabemos como nos movimentamos, o que é aquilo que aperta o nosso coração, nós temos muita dificuldade. E veja que, quando a gente fala de perdão, a gente faz uma associação direta com a emoção da raiva. Nossa, direta, porque para gerar tudo aquilo, você tem que ter tido ali um estupim de raiva que... E aí você não conseguiu trabalhar com aquela raiva, né? Isso. E aí o que acontece com a raiva? Considerando que a raiva é uma emoção básica, que faz parte da nossa vida, nós aprendemos desde na nossa história, né, na esteira do nosso desenvolvimento como espécie humana, a conviver com algumas emoções sem identificá-las e sem cuidar dessas emoções. A raiva é uma emoção que a gente aprendeu a negar. A gente não pode ter raiva, é feio ter raiva. É claro que isso não quer dizer que, porque eu tô com raiva, vou bater em quem está do meu lado ou vou agredir o mundo. Não é disso que a gente está falando. Mas é importante saber, eu tenho raiva. Por que é que eu tenho raiva? E por que que isso afeta toda a família, como você me perguntou no início? Porque quando eu entendo a raiva e consigo elaborar o motivo dessa raiva e deixo que ela passe e compreendo que algumas situações falam muito mais de mim do que do outro, eu começo a elaborar e a transformar. A questão é que nós vamos dando muito alimento. E aí eu tenho raiva, da raiva eu passo para o degrau da mágoa eu passo para o degrau do ressentimento. Então a gente brinca assim, mas como é que eu chego a odiar uma pessoa? O ódio é uma elaboração mental. Com certeza. Como é que a gente transita? Vai sendo construído, Isso. Você alimentando aquela situação, aquela ocorrência, aquele primeiro sentimento, primeiro impulso que você teve de raiva. Exato. E ele vai numa crescente, né? Exato. Por isso que a gente diz, por que o ódio? Não, o ódio, ele vem da elaboração que a gente faz na mente. Já viu como... vamos pensar num exemplo. Nós temos um embate qualquer, simples, em que a gente não consegue ter uma reação. A gente fica com raiva e não consegue reagir de forma adequada. A gente sai dali e fica pensando, como assim?
Foi isso mesmo que eu ouvi? Aquela pessoa me distratou, ela me afrontou e eu não fiz nada? Ah, não, não pode ser desse jeito. Vou dar o troco. Vou dar o troco. Aí começa a encrenca. Começa a encrenca. E nós já sabemos que funcionamos por emanações, por vibrações. Vai afetando toda a família. Com certeza. Porque eu começo a criar um nível de inimizade grande com um membro daquela mesma família e os outros ficam ali, naquela órbita, muitas vezes até sem saber o que fazer no meio daquela situação. Muitas vezes buscando influenciar todos os outros para angariar apoio. Exato. Né? É. Que venha certificar, olha, você está certo, olha, você está correto mesmo. Eu faria a mesma coisa, ou pior, não sei o quê. Quer dizer, eu preciso arrumar pessoas que fiquem do meu lado, me apoiando e se tornem adversários do outro também. Eu preciso ganhar aliados, né? E quando eu não compreendo a situação, quando eu não olho para mim, tô só olhando para fora, porque essa é uma questão do perdão, não é? É. Eu só tô olhando para aquilo que o outro tá fazendo. Não é negar o que o outro fez, não é negar a situação, mas é olhar como eu recebo a situação, porque a forma como eu recebo, como eu olho para aquela situação, começa a falar de mim e não do outro. Exatamente. É uma forma diferente de olhar. É uma nova leitura dos fatos. Então, eu começo a dar esse alimento. Todos nós passamos por isso. Se a gente fizer a pergunta, quem não foi magoado nessa vida? Ou não se sentiu magoado? É acolher, tá? Eu estou magoada, sim, ou magoado. Mas essa mágoa fala de quê? Não fala do outro, fala da gente. Fala de mim. E aí eu começo a alimentar. E aquela dor, aquele buraco da alma só aumenta. Uhum. Por isso é que é tão difícil para a gente ainda perdoar. Porque a gente não se conhece, porque a gente não conhece as nossas emoções, porque a gente não valida de forma adequada a emoção que brota em nós de forma natural, entendendo que muitas vezes a raiva não vem do outro, não está ligada ao outro, mas está ligada a mim. A forma como eu reajo. Pode ser tão difícil, um exercício grande, porque a gente brinca, não é? Não desembrulhe um presente. Às vezes a gente recebe uma ofensa, ou a gente entende que é uma ofensa, porque se eu não me sinto ofendido, a ofensa não existe mais. É claro, porque o que o outro diz e pensa a respeito de mim, pertence a ele, não pertence a mim. Não diz quem eu sou. Portanto, a pessoa pode falar, criticar, apontar dedo. Ai, por que isso, por que aquilo? Você vai olhar e falar assim, é um problema seu, pensamento seu, escolha sua, visão sua, conceito seu. Não diz nada sobre mim. Exatamente. Acabou, não me atinge. O perdão está ligado à raiva e uma dose grande de orgulho. É. Porque se a gente olhar a questão do perdão, eu não posso perdoar, está falando do orgulho, daquilo que eu considero como afronta. E não, a gente vê com muita frequência, não era assim, nós no mundo espírita, no meio espírita, como essas questões são levadas de encarnação para encarnação. Quantas histórias nós temos, que são trazidas do mundo espiritual, que nos falam de espíritos completamente aprisionados nessa emoção da raiva transformada em ódio e que dizem, não perdoo, não saem daquele lugar, não saem daquele espaço. Então, perdoar é pensar também em nós, vamos dizer assim. Porque eu não perdoo o outro por causa do outro. Eu não perdoo o outro para beneficiar o outro. Eu perdoo o outro para me libertar das algemas que eu atrelei ao outro. Exato. Eu perdoo o outro por mim, para me liberar, para mim ficar leve, para mim ficar bem, ficar em paz, não ter incômodo, não ter nada, não ter uma sombra que fique me atormentando. Então,
quando eu perdoo o outro, eu que estou me beneficiando, nunca é o outro. É um acordo pela paz. Não é? Pela paz própria. Porque Exatamente. o outro, se Própria. ele não estiver vibrando na mesma frequência que a gente, ele segue a vida. Mas nós ficamos aprisionados. Então, a prisão, a algema, como você falou, é nossa. Nós colocamos. Nós criamos isso no nosso mundo mental. Total. E a mente é a força da nossa vida. Aquilo que a gente vive na nossa mente é o que a gente vai manifestar no mundo físico. Então, a dor que eu tenho e que eu vou elaborando de uma forma destrutiva na minha mente, na minha alma, vai fazer com que eu não saia daquele estágio. Isso pode perdurar existências. Não é uma loucura como Com a gente se certeza. coloca em alguns espaços de dor sem conseguir fazer um movimento para sair dali. Na verdade, a gente alimenta muito mais coisas ruins do que armazenar coisas boas. Por quê? Porque tudo que acontece de ruim, eu faço questão de ficar me relembrando. Ah, porque fulano fez isso, pisou no meu calo hoje, ó, porque antes aconteceu isso, 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 aquilo, aquilo. Então, eu faço questão de avivar aquilo dentro de mim incansavelmente. Mas as coisas boas que te acontecem, você não alimenta desse jeito. Se eu te perguntar, fala uma coisa boa que aconteceu nos últimos 15 dias para você, você vai ficar pensando. Às vezes uma coisa boba, você fala assim, nossa, eu cheguei tão atrasada num lugar que tinha que entrar. Cara, você acredita? Tinha uma vaga na cara. Eu cheguei, botei na vaga, aquilo me salvou. Bom, aquilo não é uma coisa boa que te aconteceu? Não, você não pensa. Ah, eu não penso na coisa boa porque uma coisa boa me fez bem. Agora, o que me faz mal, aí eu guardo. Existe uma... Não dá. Existe uma pesquisa que foi feita, que justifica de uma certa maneira e exige de nós também um exercício da atenção e da autoobservação. Porque nós vivemos anos de trevas, estamos lutando por uma fresta de luz. Uma fresta de luz. E uma fresta de luz é suficiente para iluminar tudo o que a gente precisa. Mas existe uma pesquisa que diz que a nossa mente funciona assim. Para as coisas ruins, ela funciona como velcro, gruda. Para as coisas boas, funciona como teflon, escorrega. Escorrega e a gente não guarda. Muito provavelmente, de anos em que a gente viveu num mundo, se a gente considera que hoje o mundo é hostil, é porque a gente está esquecido do que foi lá atrás. A hostilidade era muito maior. Então, nós tínhamos muita necessidade de preservação, de autopreservação, de conservação de território. Uma série de coisas que nós fomos aprendendo e que nós fomos registrando e fortalecendo como hábito mental. É verdade. E aí, hoje, a gente tem essa forma de armazenamento que você falou. A gente esgruda como velcro as experiências que nós consideramos difíceis e a gente deixa escorregar como teflon as experiências alegres. É um exercício. Nós estamos aqui para fazer essa transformação, para aprendermos que sim, nós vivemos experiências difíceis, mas a vida é essa ondulação. É essa oscilação. Nós vamos viver experiências difíceis, nós vamos viver experiências mais agradáveis. A gente pode aprender com a experiência agradável também, mas a gente insiste por teimosia, por rebeldia, por aprender com as experiências mais difíceis. Uma delas é guardar mágoas e ressentimentos, não nos permitindo a libertação pelo perdão. Agora, como a gente se auto-perdoar? Porque se você parar para refletir,
muitas vezes acontece que você não tem mágoa de ninguém. Não tem nada a perdoar ninguém. Mas você se culpa por ter feito alguma coisa ou ter deixado de fazer, ou ter falhado numa situação, ou não ter dado uma resposta devida numa discussão, numa situação, e que levou a um caminho diferente, um caminho perturbador, enfim. Me culpo por ter feito e por ter deixado de fazer. O que isso representa numa trajetória de 10 anos na vida de uma pessoa? É verdade, Iraci. Se o perdão está associado à emoção da raiva, o auto-perdão está associado à emoção da culpa. Uhum. E falando de culpa, eu me lembro das passagens do Evangelho. O que a gente pode fazer? Eu retorno para a sua pergunta. A gente diz assim, a gente está falando de auto-perdão, parece um tema recente. Não é tão recente quanto parece. Vamos lembrar duas passagens do Novo Testamento quando Jesus esteve conosco. Uma fala de Pedro, naquela passagem em que está perto da crucificação de Jesus, e Jesus fala para Pedro, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Pedro não acreditou. Quando ficou ali muito perto da crucificação, foi exatamente isso que Pedro fez. Negou a Jesus 3 vezes. Vamos lembrar uma outra situação também bem próxima da crucificação. Vamos falar de Judas Iscariotes. Um de vocês vai me trair. Foi Judas que fez isso. Judas se arrependeu amargamente das suas ações. Ele não se auto-perdoou. Pedro também se arrependeu amargamente das suas ações. Mas Pedro hoje é conhecido por aquele que construiu a igreja. Ele reverteu aquela culpa em algo produtivo. Judas, àquela época, não conseguiu fazer o mesmo e cometeu suicídio, como todos nós sabemos. Por que eu estou lembrando dessas duas passagens? Porque aquela época, não está escrito isso lá na Bíblia, no Novo Testamento, mas estávamos falando de culpa. Exatamente. E de auto-perdão. E da possibilidade de se arrepender e mudar o caminho. A culpa, a gente brinca, ela é um ótimo despertador, mas é péssima companheira. Porque ela nos faz ficar ali, paradinho. Então, o auto-perdão, a gente fala tanto de auto-perdão, são só palavras novas para coisas que acontecem, para fatos e situações que acontecem desde sempre. Uhum. Desde que nós começamos a ganhar consciência de nós mesmos, nós começamos a entender isso está certo ou isso está errado, sem fazer qualquer juízo de valor, e a gente começa a se arrepender. Mas refletindo um pouco mais sobre a culpa, a gente pode dizer de novo que a culpa pode falar muito mais da nossa arrogância do que da nossa humildade. Com certeza, com certeza. Porque o que acontece? Quando você alimenta todo aquele sentimento de você sentir aquela culpa e que você não consegue se auto-perdoar, você faz inúmeros movimentos se boicotando sempre. Você se boicota e o pior, você faz movimento para se autocastigar. Uhum. E isso sem você perceber no decorrer da sua vida. E quando você para refletir, peraí, por que eu não posso me auto-perdoar? Quando ocorreu a situação, quando eu fiz, seja lá o que for, eu tinha uma cabeça, eu tinha um sentimento, eu passava por tal situação, tal aflição, eu não parei para refletir e agir
na ventania, né? Enfim. Agora, o tempo passou, eu refleti. Se eu voltasse à mesma situação, eu repetiria hoje com a minha reflexão? Não, não repetiria a situação. Se eu não repetiria essa situação, hoje eu sou outra pessoa. Eu já me reconheço nos meus erros, arrependimentos e posso fazer um looping em cima disso e me auto-perdoar. Porque hoje eu não sou mais aquela pessoa. Então, é o movimento que a pessoa faz de reconhecer, se arrepender e se redimir consigo mesma. É ressignificação daquilo que aconteceu. Exato. De novo, a mudança de olhar. Se a gente for entender um pouco dessa trajetória, se a gente se permite fazer isso, a gente tem a culpa, e a culpa é importante, porque a culpa é esse despertador, esse despertamento que faz com que a gente olhe, opa, talvez eu pudesse ter feito de forma diferente. Mas já fiz, como você disse. O que eu posso fazer daqui para frente? Talvez eu possa corrigir um fato do passado. Talvez eu não possa mais. Vai fazer diferença? Faz. Porque se eu puder corrigir, esse é o caminho. Porque eu tenho a culpa. Da culpa, eu passo para o remorso, que é diferente do arrependimento. O remorso, ele dura enquanto a consequência daquele fato continua acontecendo. Se essa consequência, o meu remorso acaba automaticamente. Mas a partir desse remorso, eu posso efetivamente me arrepender. Arrependimento significa ressignificação e não estagnação. Com certeza. Que são coisas muito distintas. Porque eu me arrependo e me mantenho naquela condição, presa àquela situação, eu não vou fazer nada para mudar o meu futuro. Porque o que importa é hoje e amanhã. O que ficou lá atrás é ponto de aprendizado. Nada além disso. O que eu aprendi com as minhas escolhas, que podem sim ter sido equivocadas? Nós somos aqui espíritos nessa trajetória de despertamento da consciência, de autoiluminação. Então cometemos sim equívocos. Mas a gente, na nossa arrogância, acha que não pode errar, quer ser perfeito. Nós não somos perfeitos. Eu erro e todo mundo erra. Acolha-se. Acolhimento do erro, acolhimento do jeito que a gente ainda está, não quer dizer conivência ou negligência. Com certeza. É preciso acolher para poder transformar. Então, quando eu me acolho, entendo, me arrependo, eu vou precisar de muita coragem para poder transformar o que precisa ser transformado. Basta um passo. Basta. Porque quando a pessoa dá um passo, ela já sente o alívio de não estar carregando mais aquela mochila de pedras. É real, bastante. Então, é transformador. Agora, tanto a falta de perdão como a falta de auto-perdão, que relação que a gente encontra aí no meio das doenças, não, Jane? Sabe que eu estava exatamente assim. Bom, nós não podemos encerrar o programa sem falar do impacto que isso traz para a nossa vida fisiológica e psíquica. As nossas emoções, sejam quais forem, irradiam para o nosso corpo, penetram na nossa corrente sanguínea e são capazes de transformar as nossas células. Hoje, a gente não está falando de alguma coisa no nível do surreal. Não, a ciência já fala disso e já prova isso. Nós temos tido muitos estudos no campo da saúde e da espiritualidade. Então, nós já sabemos que isso acontece. Emoções impactam diretamente no nosso adoecimento, na nossa saúde e na nossa cura. Muitos tumores têm origem em mágoas que não foram trabalhadas.
com mágoa dirigida ao outro, mágoa dirigida a nós mesmos. Porque ou a gente extroverte ou a gente introverte a situação. Não tem onde sair. Não tem escapatória. É preciso que a gente faça esse movimento de autocura. Fazer a autocura é entender que está em nossas mãos nos conhecermos, sabermos quais são as nossas emoções, elas vêm a partir do quê? E elas estão a serviço do quê? Porque nada é ruim somente, nada é bom somente. A bem da verdade, a gente gosta de dizer que tudo é neutro. A depender da aplicação que a gente dá para o que quer que seja. Porque a gente pode se perguntar, o que é bem? O que é mal? O que é bem, bom, talvez para mim não seja bem para você. E o que eu considero um mal hoje, quando o tempo passar, eu posso olhar para trás e dizer, puxa, eu achava que era um mal, mas na verdade era um bem. Exatamente. Agora, isso afeta profundamente as células, porque a falta de perdão e de auto-perdão, ela, cada vez que eu me lembro, penso, alguma coisa que me faz chegar a esse pensamento, o meu cérebro, ele libera muitas químicas que jorram pelas minhas células. As minhas células absorvem essas químicas e elas vão se tornando acinzentadas. E o que acontece? O movimento que eu faço de lembrar, pensar e alimentar isso ao longo dos anos vai jogando uma sobrecarga química sobre a célula, que ela vai ficando acinzentada, cada vez mais densa, mais escura, e é ali que desenvolve o câncer. E se eu não compreendo, se não manifesta nessa existência, ela se fecha, poderá manifestar na próxima. Uhum. Não quer dizer que eu vou desencarnar e esse problema acabou. Não, eu posso levar para uma outra existência, uma vez que eu estou marcando o meu perispírito. Então, se não se manifesta nessa existência, poderá se manifestar na outra. O fato é, hoje a gente já sabe, seja como for, enfermidade e cura é nossa responsabilidade. Agora, eu acho importante frisar aqui que nós não estamos dizendo que toda pessoa que tem câncer é que não se auto-perdoou e não perdoou ninguém. Não, a gente passa inúmeras situações na nossa vida e que a gente se magoa e depois desmagoa com o tempo. Uhum. Agora, não significa que eu esteja ali desenvolvendo um câncer somente porque eu não perdoei alguém. Muitas vezes eu vou refletir sobre aquilo e vou falar assim, mas olha só, eu não tenho raiva, eu não tenho ódio de ninguém, eu não tenho nada para acusar alguém, para dizer que eu tenho que perdoar. Não sinto nada disso. Eu faço um panorama, mas não é uma pessoa específica, uma situação específica. São muitas vezes o meu comportamento diante de várias situações no decorrer da minha vida. Às vezes no trabalho, o meu estresse, aquele rompante, aquela situação. Então, são coisas que se acumulam, mas ela não se dissipa na célula se eu não modificar o meu modo de pensar, de agir e de guardar essas coisas. Eu acho muito importante a gente trazer isso. Muito importante, não fica com cara de absoluto, e nada é absoluto, não é? Exato. Existe uma relatividade ligada a tudo. Mas a gente também precisa pensar na nossa responsabilidade com o nosso corpo, na nossa responsabilidade em relação à nossa própria existência. Então, beleza. Jane, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço aqui em Plenitude. sempre. Uma alegria ter você aqui. Foi ótimo. Lógico, nós precisamos ter autocuidado, autoamor
estar sempre muito, muito, muito atento às coisas que pensamos, às coisas que sentimos no nosso dia a dia. E baseado nisso, nessa reflexão de hoje, convido você a refletir diariamente nas suas escolhas, nas suas posturas, para ir reavaliando e transformando isso. E assim você terá uma semana de muita alegria, de muita paz, abençoada. Beijinho carinhoso e até a próxima semana.